colocá-las em movimentação de duplicação. Eu acho que esse que é um dos grandes desafios, né, que a gente tem. Então, o que a gente vai estar falando hoje é justamente de como que a gente faz isso, né? E mesmo se você trabalha, eu sei que tem muita gente que trabalha com o digital aqui, que são assinantes do Você Digital, tem alguns que já têm seus sistemas de captura próprios, né, também, mas a grande verdade, só colocar, a grande verdade é que a gente, é, é, se a gente pensar em redes grandes, redes de 20, 30, 40, 50 mil pessoas ou mais, ou 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, se isso é muito alto para você, isso não chega através de só do digital, né? A duplicação ela vem muito mais através do pessoa a pessoa. Por exemplo, né? Se eu perguntar aqui para vocês, aí eu vou pedir, deixa eu só ver. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui foi recrutado por alguma ferramenta de lista fria, ou alguém aqui foi recrutado por alguma ferramenta de lista quente, né? Um amigo, alguma coisa nesse sentido. A maior parte de vocês foi recrutada por uma ferramenta de lista quente, por algum conhecido, né? Então, quando a gente começa a olhar, a gente pode até sim usar as ferramentas de lista fria, são fantásticas hoje para a gente conseguir utilizar, aproveitando que a gente tem até o dia 7, né? O Você Digital marcando 1 para 1 com 50% de desconto ainda, então aproveitem, né, para que para já colocar isso para todo o teu time, tá? Essa ferramenta é incrível para todo o seu time. Mas quando a gente começa a olhar, a duplicação forte mesmo, ela acontece sim, pessoa a pessoa, não é? E eu acho que essa é uma das coisas bacanas do multinível, que você consegue expandir através do digital, por exemplo, mundialmente, né? Mas cada uma dessas pessoas também, na sua grande maioria, dos líderes vão ser células de duplicação locais. O que a gente não, o que a gente às vezes fica é, que muita gente fica perdido é exatamente nessa questão de eu ter que trabalhar, de repente, não, eu sou um cara do digital. Não, você pode até trabalhar com recrutamento digital, mas a duplicação, a grande parte das pessoas que vão vir nas suas equipes, através dessas pessoas, vão ser locais, vão ser pessoas do ciclo de influência desse cara que você está recrutando, né? E aí, tem uma situação que é a seguinte, deixa eu só colocar aqui minha. Opa, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar a, a minha tela aqui também. Vamos lá. Opa, aqui. Deixa eu colocar aqui a minha tela, aí a gente já vai dando sequência aqui. Deixa eu ver, vocês estão vendo? Aqui, ok, maravilha. A gente vai falar exatamente da questão dessa duplicação, como que a gente faz a galera avançar, arrancar de uma forma mais rápida também, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Caramba, não tô vendo ninguém aqui. Deixa eu só ver. Bom, beleza, vamos lá. Vamos dar sequência então. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode ir mandando no chat, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Elô foi por lista quente, São Carlos, a Débora por lista quente. A maior parte das pessoas foi recrutada por lista quente, e essa é uma grande realidade, né? Mas é que tá. A gente teve, nos últimos anos, uma enxurrada, né? Para não falar outra palavra, mas a gente teve uma enxurrada de empresas de multinível, verdade ou mentira, não é? A gente teve lá, sei lá quantas empresas que surgiram, que apareceram,
e que a gente sabe que morreram também, né? Mas que vieram com um monte de promessas ah, que iriam ser a empresa que ia revolucionar o mercado, enfim, uma série de outras histórias. E muitos dos nossos amigos já foram convidados para algum tipo de reunião, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Provavelmente você está novo no negócio, provavelmente você está se você está novo no negócio, talvez você já tenha sido convidado para alguma coisa assim também. Sei lá, falaram alguma coisa do tipo: olha, estou trazendo um projeto aqui para a região, olha, eu estou com. Se eu te apresentar uma oportunidade, ou, cara, eu conheci um negócio sensacional e eu preciso apresentar para os caras que são empreendedores como você, que têm visão de negócio como você, ou alguma coisa do tipo: me avalia, eu conheci esse negócio, só que eu estou com algumas dúvidas, queria que você avaliasse junto comigo, ou se eu te apresentar um negócio para você fazer de 1.000 a 1.500, ou a 5.000 reais, sem você deixar de fazer o que você faz hoje, te interessaria conhecer um pouco mais? A pergunta que eu faço para vocês. Alguém aqui já foi convidado para algum tipo de reunião desse jeito, né? Ou parecido com isso, né? E aí, deixa eu ver aqui. Tem empresa. Tá. Então, gente, o que eu falo para vocês é que se você já foi convidado para alguma coisa assim e você foi, né? Provavelmente no final, e pode ser certeza que boa parte das pessoas que a gente conhece também já foi convidado para uma coisa assim. Chegou no final e ela teve que, ela foi feito um pitch de vendas. Foi oferecido para ela comprar alguma coisa, foi oferecido para ela entrar em algum negócio, fazer algum investimento, pagar por alguma coisa, enfim, né? A gente já sabe muito bem como que funciona isso. E aí, provavelmente essa pessoa também, né? Toda vez, aquela história, se você enfiar o dedo na tomada e tomar choque, né? Você não vai enfiar o dedo de novo. Se a pessoa foi convidada para alguma coisa nesse formato e ela não gostou, você acha que ela vai, quando alguém fizer algum outro convite parecido com esse, ela vai topar? Claro que não, né? E aí, quando você vai falar da Amaca para os seus amigos, eles não conhecem a Amaca, vão falar assim: esse negócio é igual aquele negócio que eu fui convidado, que eu fui naquela reunião, não sei o quê, tinha um monte de gente esquisita gritando, e aí no final eu tentaram me vender alguma coisa e eu não quero, né? Então aí ele dá um. Só que ele não vai falar não para você. Ele vai falar, então eu tenho um compromisso, esse dia não dá. Eles não vão fazer isso, né? Por isso, né? Por isso, e eu falo para vocês porque a gente já viveu isso há muito tempo também, né? Muitos anos que a gente passa, conhece essas situações também. E aí a gente acabou desenvolvendo uma nova forma, quer dizer, não é tão nova, a gente adaptou a forma de trabalhar as caseiras, né? Sérgio, você vai falar de caseira de novo? Vou, porque tem muito pouca gente trabalhando com caseira, e é uma das melhores ferramentas de duplicação que a gente conhece, né? Mas dá para fazer um. Eu recruto pela internet, eu consigo trabalhar com essas pessoas que eu recruto trabalhando com caseiras também, também dá, e a gente vai falar disso, tá? A gente vai falar disso também, tá? Então, eu falo assim, não é o único caminho, mas é o melhor caminho para o crescimento do negócio. E em termos de ativação para os novos, eu falo para vocês, de todas as ferramentas, aquela que é a mais simples da gente colocar em prática. Então, e a mais efetiva também. A gente cadastra muita gente, a gente gera muita energia e sinergia, acho que um ponto importante também, né? A gente vende produto, tá? E mostra como é simples fazer um negócio. Mas um dos pontos muito fortes para o negócio, primeiro a gente tem que entender, não importa só quantas pessoas a gente recruta para o nosso negócio, quantas pessoas entram na nossa equipe.
O importante, quando a gente fala de multinível, é quantas pessoas elas ficam fazendo o negócio, não é verdade? Se você entrar, se na sua equipe entrarem 1.000 pessoas por mês e saírem 1.200, o que você acha que vai acontecer? Vai acabar com o seu negócio. Agora, imagina, se entrarem 50, entrarem 100, mais 80%, 40%, 50% dessas pessoas ficarem no negócio. Isso é sensacional, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a retenção. E a retenção, gente, anota que eu vou te falar, que eu vou te dar um dos maiores segredos do multinível para que você tenha sucesso, tá? Primeiro, multinível não o segredo dele tem a ver com o quê, né? É um grande grupo de pessoas fazendo algumas atividades simples e duplicáveis por um período consistente de tempo para que você possa o quê? Ir agregando volume. Então, imagina uma coisa que você consegue fazer que é muito simples. Você ensina outra pessoa, ela começa a fazer. Outra pessoa começa a fazer, outra pessoa começa a fazer. Você vai agregando aquele volume de produtos, né? Então, tem que ser alguma coisa que traga retenção. E para a gente conseguir retenção, duas coisas são fundamentais, tá? E a gente está falando do quê? Estamos falando de crença. Crença no quê? Crença na empresa, crença nos produtos, crença no mercado, né? E lógico, crença nela mesma também, né? Então, eu não vou dar aula de crença aqui hoje, mas é importante que você saiba que a gente tem que fortalecer isso nas pessoas da nossa equipe e em nós mesmos, né? E o segundo, o que que é? Senso de pertencimento. Então, se eu tiver uma pessoa que acredita muito na empresa, nos produtos, no mercado, né? E ela se sentir pertencente a um grupo, isso vai aumentar muito a chance de retenção, tá? E aí, vamos falando mais de algumas coisas ainda, que eu não vou só falar da caseira, mas eu vou falar aonde que a gente conseguiu encaixar as caseiras também. Eu nem falo tanto de caseira, eu chamo de festa de inauguração, mas a gente já vai falar um pouco disso, tá? A partir do momento que eu consigo gerar essa crença, esse senso de pertencimento, o que é esse senso de pertencimento? É igual quando você faz parte de um time de futebol, uma torcida de um time de futebol, quando você faz parte de uma igreja, de um grupo de, sei lá, de estudos, sei lá, mais uma galera que está sempre junto, sabe? Que sente que eles fazem parte do mesmo grupo, que têm os mesmos objetivos, que estão caminhando na mesma direção. Então, isso vai gerando aquele senso de pertencimento. E isso é o nosso senso de estar no social, nosso desejo de realizar as atividades sociais também, tá? Então, a partir do momento que eu gero isso, eu consigo aumentar muito a minha possibilidade de reter as pessoas na minha equipe, ok? Beleza. Só que, além de reter, a gente precisa de algumas ferramentas. Vamos lá. Eu vou perguntar aqui para vocês, quem aqui já cadastrou alguma pessoa, tá? E essa pessoa era uma pessoa boa, uma pessoa que tinha um perfil na tua visão, e essa pessoa parou de fazer o negócio. Digita eu perdi. Coloca assim, eu já perdi. Por favor, coloca lá. Você cadastrou as pessoas e as pessoas pararam. Você investiu tempo, de repente você até viajou para ir até essa pessoa, ficou horas, às vezes, em acompanhamento com ela, e essa pessoa parou, né? Faz parte do negócio, tá? Só que assim, a gente tem que entender que não é porque faz parte do negócio que eu tenho como que eu posso dizer? Que eu tenho que me conformar, tá? Com essas perdas. A gente não pode, a gente tem que entender que faz parte do negócio, mas a gente não pode aceitar perder por culpa nossa. E quando eu falo por culpa, é por ação, por alguma coisa que a gente fez, ou por omissão, por alguma coisa que a gente deixou de fazer, né? Então vamos lá. E a gente já viveu muito disso também. A gente já investiu muito nas pessoas, e não é só investimento financeiro, né? A gente, quando cadastra uma pessoa, quando recruta uma pessoa, quem não me conhece ainda, sabe que por 20 anos na nossa carreira dentro do multinível, eu fiz rede, eu era líder de rede.
Fizemos muitas equipes, muitas pessoas mesmo. E eu falo para você, é maravilhoso. E às vezes a gente encontra uma pessoa e a gente fala, puxa, esse cara vai ser o meu diamante. Esse cara vai. Já tô vendo a gente correndo, qualificando, viajando junto, fazendo cruzeiro junto, trabalhando junto, crescendo junto, mudando de vida junto, né? E de repente essa pessoa para. Às vezes são amigos nossos também, e isso é muito complicado. Então, até um dia que eu ouvi uma lição, né, que isso eu trago, revolucionou meu negócio, tá? Essa foi a diferença de fazer alguns milhares de reais para a gente conseguir fazer centenas de milhares de reais por mês, né? Essa foi a grande diferença. Então anota, presta atenção. Eu chamo de lei das 5 gerações. A lei das 5 gerações, ela diz o quê? Que se eu trabalhar, recrutar uma pessoa, tá? Essa pessoa, quando eu recruto, ela entende o que do negócio? Quase nada. Ela sabe, se ela não tem experiência, ela vai saber fazer reunião, vai saber apresentar para os amigos, vai saber cadastrar as pessoas? Não vai. Então, só que ela tem acesso a pelo menos uma lista de 100 nomes, né? Que eu não tenho acesso, que eu não teria acesso, que eu nunca conheceria. Então, vamos supor, eu recrutei aqui, deixa eu ver, o Ricardo Fonseca, lá de Caxias do Sul. E o Ricardo tem um monte de pessoas que ele conhece que eu nunca chegaria nessas pessoas. Mas vamos supor que o Ricardo não sabe fazer um negócio. É claro que ele sabe, é um grande líder, né? Mas vamos supor que ele não soubesse fazer um negócio. Eu vou fazer o trabalho com o Ricardo. Ricardo, então vamos fazer uma lista, vou ajudar a fazer a lista, vou fazer a lista junto com ele, né? Vou fazer os 12 passos com ele. E aí eu vou marcar a primeira reunião caseira dele, a festa de inauguração dele. Eu vou fazer a festa com ele, essa festa de inauguração, e vou encontrar pelo menos uma pessoa, se tudo der errado, dessa lista de 100 nomes, eu vou cadastrar pelo menos uma pessoa, tá? E essa pessoa, vamos supor que seja o Roberto, né? E o Roberto está aqui e está começando a fazer um negócio. O Roberto sabe fazer um negócio? Também não sabe. Então, imagina, está aqui o Ricardo Fonseca, cadastrei aqui o Roberto, tá? E aí eu vou fazer o trabalho com o Roberto, eu vou fazer a lista com o Roberto, eu vou fazer a festa de inauguração com o Roberto, beleza? E eu vou fazer o quê? Na lista de 100 nomes do Roberto, pelo menos de pessoas que eu não chegaria, que o Ricardo também não conheceria, a gente cadastra mais uma pessoa. Estou falando aqui do Evandro Coutinho, tá bom? Olha que linha top, né? Aí o Evandro sabe alguma coisa? Tá novo o negócio ainda, supondo. Também não sabe. Então eu vou fazer um trabalho, não vai ser o Ricardo, não vai ser o Roberto. Vou ser eu que vou descer e vou fazer esse trabalho com o Evandro, tá? O Evandro é minha terceira geração. E vamos lá, a gente vai fazer a lista, contato, convite, vou fazer a festa de inauguração dele e cadastrei ninguém mais, ninguém menos que o Ricardo, aliás, que o Thiago Martins aqui, né? Vamos lá. E eu vou fazer a mesma coisa até chegar uma quinta geração. Presta atenção. Eu estou fazendo o trabalho por essas pessoas. Junto com elas, elas estão comigo, estão aprendendo, estão vendo eu fazer o trabalho, mas o esforço, o empenho para isso sou eu que estou fazendo. Sérgio, você está trabalhando para os outros? Não, estou trabalhando para mim e você vai entender melhor. Porque essa lei das 5 gerações, ela fala que se eu fizer esse trabalho até 5 gerações, pelo menos uma dessas pessoas vai ficar séria para fazer o negócio. Então, aí a gente começa a olhar que quando a gente fala de ficar sério para fazer um negócio, lógico, nada é 100%, mas vamos lá. Na última empresa que a gente trabalhou, muitos de vocês conhecem a história também, a gente em 4 anos não fomos grandes recrutadores lá, tá? Lá a gente foi muito mais esse trabalho das 5 gerações. Cadastrava, aprofundava, cadastrava, aprofundava. A gente cadastrou algo como 100 pessoas nesses 4 anos, tá? Mais ou menos isso. Só que depois de 4 anos, desses 100 diretos que a gente fez, sem que pagaram o kit, tá? Sem que pagaram o kit. Desses 100 diretos que a gente fez, a gente teve 56 linhas, ou seja, 56% das linhas que a gente fez ainda geravam pontuação. Elas faziam pontuação todos os meses.
Olha que bacana, né? Normalmente o que a gente vê é de cada 10 pessoas que você abriu, talvez uma continue fazendo pontuação, né? Então, ainda mais depois de muitos deles de 4 anos ainda. E dessas 56 linhas que faziam pontuação, 13 eram de diamantes acima, né? Então, a gente teve recorde de velocidade em bater metas, a gente teve recorde de, de efetividade mesmo, de produtividade das nossas equipes. E eu te falo, por conta dessa lei das 5 gerações e por conta das caseiras que a gente fazia, que são as festas de inauguração, tá? Então, vamos lá. E é importante entender que estatística, tá? Vamos falar um pouquinho de estatística. Quando a gente olha líderes de empresas, dos grandes líderes de grandes empresas que têm 20 anos, 15 anos de negócio, 85% das linhas dele, dos diretos deles, vamos falar assim, não foram eles que trouxeram, foram pessoas que vieram na profundidade, tá? Na profundidade, e essas pessoas, elas foram subindo, 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 porque os de cima foram saindo do negócio, né? Então, olha a importância da gente trabalhar essa profundidade. E você conhecer, você começar a ter o contato com essas pessoas e, lógico, depois duplicar, né? Então, quando a gente está falando das festas de inauguração, foi exatamente para quê? Porque a gente viu que muitas pessoas estavam torrando as suas listas de contatos, né? E não estavam sabendo convidar, ou porque as pessoas que elas conheciam já tinham sido convidadas para outro modelo de negócio, para outra empresa, para outra oportunidade, alguma coisa, e não queriam saber mais, né? Então a gente começou a mudar um pouco a forma de fazer, a forma de abordar também, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Por que fazer? A gente já falou a respeito disso. O que é diferente, como fazer e os números. Vamos lá. É a melhor forma de falar com amigos e a gente já vai começar a entrar nesse ponto também, porque você vai entender. A forma da gente usar a linguagem e as ferramentas, elas vão te propiciar recrutar pessoas e fazer vendas, tá? Como fazer o convite correto, a preparação e abordagem, e vamos falar de números. Primeira coisa de números, quando você vai convidar as pessoas, entenda, não é pela quantidade de pessoas que você vai convidar, é pela quantidade de pessoas que vão confirmar que vão estar lá com você, tá? Então vamos supor, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa credibilidade, talvez eu fale com 50 pessoas e eu tenha 40 pessoas, convide 50 e eu tenho 40 presentes. Agora, se eu for uma pessoa, de repente, que tem uma credibilidade não muito boa, pode ser que eu convide 50 e 5 apareçam, 5 confirmem que estão lá, que vão para lá, entendeu? Então, agora, se a gente equiparar isso, nivelar isso e tira esse fator da credibilidade, aí os números começam a bater. Como assim, Césio? Se eu olhar pelo número de confirmações, o que a gente verificou é que o número de pessoas confirmadas, não importa quantas convidou. E também não vai importar se eu tenho uma boa credibilidade ou se eu não tenho uma boa credibilidade. A partir do momento que eu tenho um número de confirmações, os números são mais ou menos iguais. Então, como? Confirma 30 pessoas, tá? 30 pessoas que vão falar para você que estarão lá, que vão dar certeza para você, e você vai ter de 8 a 12 pessoas presentes. E se você tiver de 8 a 12 pessoas presentes, você vai ter pelo menos, na pior das hipóteses, tá? Um kit Megatop fechado. Bacana. Imagina se você fizer isso por semana, um kit Megatop direto seu, né? Ou das pessoas que você está fazendo também, né? E lógico, Megatop, kit tubo, para duplicar é muito, muito, muito mais simples, né? Muito mais veloz. Então vamos lá. Primeira coisa, a partir do momento que você cadastra uma pessoa, tá? Faz os 12 passos direitinho, mas em relação à caseira, o que a gente faz? Define a data, né? E, se possível, com a participação de um upline, com a participação do patrocinador ou de um líder ascendente também que esteja disposto, que saiba fazer também, tá? Se você não sabe ainda, gente, aqui vou passar meio rápido também para a gente poder ter tempo de falar tudo,
mas eu também vou postar nos grupos um link de um vídeo bem detalhado, um vídeo de mais de 30 minutos, que ele vai explicar passo a passo, tá? Passo a passo de como fazer, todos os detalhes de como fazer as festas de inauguração, tá? Vai fazer a lista junto com a pessoa, importante fazer a lista junto com a pessoa, tá? Por quê? Eu não sei, todas as vezes que eu pedi para alguém que eu cadastrei fazer a lista e depois me mostrar, 1, 2, 3, 5 dias, uma semana depois, poucas vezes eu vi essa lista. Tá? Agora, quando eu sentei com as pessoas para fazer a lista, 99% das vezes a gente saía de lá com uma boa lista para trabalhar, tá? Então vamos lá. Ensaiar o convite e convidar junto com a pessoa, tá? Ensaia, porque, gente, entenda, conhecimento e habilidade não são a mesma coisa. Eu posso ensinar a pessoa no sentido de falar, ó, você tem que fazer assim, fala assado, leia isso, não sei o quê. Beleza, eu estou passando conhecimento. Mas desenvolver habilidade é quando a pessoa faz, ela pratica, ela põe em prática aquilo que ela aprendeu. E aí muita gente deixa de fazer o negócio porque ela se sente insegura de começar a colocar em prática. Então, como patrocinador, o meu trabalho qual que é? Fazer isso junto com ela. Até ela, porque se ela vai, eu vou testar, eu vou ensaiar com ela, ela vai me convidar, tudo direitinho, e depois a gente vai fazer algumas ligações junto. E ela vai ligar para algumas pessoas junto com ela. Eu vou ajustar algumas coisas aqui nos detalhes, mas bacana. Um dia antes, e ter garantia que 30 pessoas vão falar, pode contar com a minha presença, né? Um dia antes da reunião, confirmar. Quando que eu faço a reunião, tá? Marca normalmente para até uma semana, 10 dias depois. Mais do que isso, as pessoas esquecem, tá? Prepara. Ah, e dia bacana para fazer. Eu gosto de fazer segunda a quinta-feira, tá bom? Segunda a quinta-feira. Sexta não, o pessoal sai. Sábado também o pessoal gosta de passear. Domingo, normalmente, o pessoal dorme cedo. Então, também, ou dia de igreja, que o pessoal não sai. Mas de segunda a quinta-feira são os melhores dias, vocês já vão entender por quê. Tem um pouco de produtos para demonstrar, para vender e para sortear, tá? Vamos lá. Aqui, arruma um espaço para fazer, pode ser na sua casa, pode ser num ponto de apoio, pode ser no salão de festas do seu prédio ou do seu condomínio também. Se você não tiver nenhum lugar assim, pode ser em qualquer outro lugar, mas por favor, não gaste dinheiro para fazer isso. Porque lembra, se você. Eu já vi gente que assim, eu vou contratar um buffet. Gente, não precisa, porque depois esse negócio ele não fica duplicável, tá? Tem que ser alguma coisa simples, mas bem feitinho, bem organizado, aquela coisa que as pessoas sintam carinho, né? Vamos lá. Tenha espaço, uma mesa com os produtos também. Faça um ambiente bonito, tá? Bacana também, tá? De preferência sem muito barulho. Eu sempre gosto de colocar uma musiquinha, aquelas musiquinhas lounge, né? Que é meio que um instrumental tranquilo, mas não é aquele que dá sono, né? Faço o início e a apresentação. Eu uso o APN, chamo uma abordagem super indireta, vocês vão ver, tá? Aí depois, as próximas eu vou conversando com vocês e vou explicando também, tá? Mas basicamente, vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos entrar na parte prática aqui. Eu gosto de chamar as caseiras de festa de inauguração, tá? Então eu defini o local, né, onde vai ser, a data, o horário, tudo direitinho. Então eu falo assim, vamos supor que eu vou convidar aqui, deixa eu pegar alguém aqui para eu convidar. Vou convidar o Jarley. Beleza, Jarley, tudo bem? Como é que você tá? Eu não sei se você ficou sabendo, mas eu estou abrindo minha nova empresa. É um momento muito importante na minha vida, é a realização de um sonho meu e da minha família. Eu vou fazer uma festa de inauguração desse meu novo negócio na sexta-feira, tá? Agora, na quinta-feira agora, às 20 horas, tá? Não vai ser algo muito grande, vai ser apenas para os meus amigos mais próximos e eu gostaria muito de poder contar com a sua presença. Você é uma pessoa importante para mim. Posso contar com a sua presença? De novo, gente, presta atenção. Eu não estou falando de apresentar um negócio, eu não estou falando de vender alguma coisa.
Porque essas mesmas pessoas que você chamar para uma oportunidade de negócio, para conhecer um novo negócio, se elas, se você convidasse para um churrasco, para o seu aniversário ou para o seu casamento, você acha que elas iriam? Ou elas ficariam dando desculpa? Ah, então esse dia acho que não vai dar, porque claro que elas vão, né? Então, gente, a abordagem do convite, ela é uma abordagem no sentido do apelo emocional, não é o apelo racional. Eu não estou indo para oferecer alguma coisa para a pessoa comprar, ou para ela. Eu estou falando que assim, ela é uma pessoa importante para mim, que um momento especial da minha vida, tá? Que ela é importante e que eu gostaria de contar com a presença dela nesse momento, entendeu? Então, desta forma que a gente costuma convidar. Aí eu já vou colocar algumas pessoas. Tá? Confirme a presença das pessoas um dia antes, perguntando aí a confirmação. Eu ligo para as pessoas não para falar, ó, você vai, né? Lembra que vai ter? Não, não é isso. Eu falo assim, ó, cara, eu tô te ligando porque na festa de inauguração do meu na minha festa de inauguração amanhã, né? A gente está preparando alguns comes e bebes e eu queria saber se com você vai mais alguém, entendeu? Porque aí eu tô meio que cercando, não dando muito, fica mais chato para ela falar que esqueceu ou que não vai a partir do momento que ela já confirmou, tá bom? Então, essa é a dica para confirmação. Aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou começar a fazer a apresentação. Essa é uma apresentação super indireta. Vamos supor, né? Eu não lembro, eu recrutei o Jarley, tá? Então, o Jarley não sabe falar nada ainda, não conhece nada ainda. Aí eu falo, Jarley, é o seguinte, ó, a gente vai falar com as pessoas aqui, né? Você só precisa falar assim, gente, obrigado por terem vindo aqui, né? É um momento muito importante para mim e para minha família. E para falar um pouco para vocês a respeito do que é isso, eu queria chamar aqui o meu líder, sei lá, meu diretor, meu mentor, sei lá, o meu patrocinador, chama como você preferir também. Césio, vem aqui, por favor. Beleza, obrigado, não sei o quê, gente, pode sentar. Na hora de arrumar o espaço, não precisa fazer ambiente de auditório, não, tá? É a sua casa mesmo, só coloca umas cadeiras a mais para o pessoal sentar, pode ser em roda, tanto faz, tá? Diminui a musiquinha. E aí, o que eu gosto de usar? Eu gosto de usar uma televisão, né, para que as pessoas possam olhar, e eu uso a APN da Amaca mesmo. Só que a APN, eu falo, apresento a empresa, falo das linhas de produto, né, falo um pouco da parte de premiações e viagens, não falo nada de ganho, não falo nada de bonificação, eu dou uma cortada nesses slides, e encerro, não falo de kit de negócio, não falo de investimento, nada disso. Césio, você fecha negócio assim? Fecha e vocês já vão entender como, tá? Então, começo me apresento. Olha, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Muito obrigado por terem vindo, né? Se vocês estão por aqui, hoje aqui, é porque vocês são pessoas muito importantes para o Jarley, né? Então, se sinta valorizado, tá? Se sinta muito bem, porque reconhecido, porque realmente o Jarley está começando um novo negócio conosco e assim, aí ó, agora é a dica da APN, por que que ela é super indireta? Convite direto é quando eu falo assim, você quer? Convite indireto é assim, você conhece alguém que quer? E convite super indireto não é para você, mas se você conhecer alguém que possa se interessar, me indica, ok? Então eu já começa assim. Então, se vocês estão aqui, é porque o Jalei gosta de vocês, e eu entendo que vocês também gostam do Jalei, sim, faz o pessoal dar um ok, assim, beleza. E que se vocês gostam dele, vocês querem o sucesso dele também, não é verdade? As pessoas vão confirmar de novo. Então, deixa eu falar. O nosso negócio, ele não tem propaganda em televisão, em revista, essas coisas. A gente trabalha com indicação
com propaganda boca a boca, tá? O negócio não é para vocês, não estou vendendo nada para vocês, mas se vocês conhecerem alguém, é importante que vocês tenham a informação correta, para que se vocês conhecerem alguém que vocês acham que possam se interessar, vocês indicam para o Jarley. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu apresento a Amaca, falo das linhas de produto. Cara, isso é rápido. Essa TN, ela leva estourando 10 minutos, mas não leva nem tudo isso. 5, 7 minutos já dá tempo de fazer. Fala da história da Amaca, fala da missão da Amaca, fala dos produtos, fala das premiações. E se você já é um líder que tem algum tipo de resultado, né? E não estou falando de ser diamante, nada disso. Se você já faz algum dinheiro com as vendas, mesmo que seja alguma renda extra, pode contar também, né? Eu sou engenheiro e faço Amaca nas horas vagas também e fiz tantos reais. Tá? Só isso, beleza. E a hora que chegou na parte das viagens, tu não vai fazer pitch de recrutamento, tá? É para você encerrar ali. Então, gente, e é isso. Então, agora que vocês têm informação a respeito, se vocês conhecerem alguém, indiquem para o Jalei, tá? E ó, eu trouxe presentes para vocês. Só que veio mais gente do que a gente imaginava. Então, eu vou precisar fazer um sorteio. E aí eu vou distribuir para as pessoas essa ficha. Vou pedir para elas preencherem o nome e o telefone. Eu só falo assim, gente, preencha aqui o nome e o telefone, tá? E eu vou sortear. Essa ficha tem essas 3 opções abaixo, mas eu não vou explicar para eles, né? Porque a pessoa sabe ler. Ela, ela vai falar assim: tenho interesse tá, em ganhar uma demonstração gratuita dos produtos, em ter uma oportunidade de negócios, por exemplo, para renda extra, você pode fazer, ou para ambos, tá? Eu não explico isso, as pessoas estão lá, elas estão vendo. Então, a partir desse momento, eu entrego, tenha bastante caneta para deixar para as pessoas também, tá? Aí eu pego uma caixinha, coloco os nomes, os papeizinhos dobrados para as pessoas. E se tiver criança é bacana para chamar para fazer sorteio. A gente pega alguns produtos, sei lá, com 12 pessoas, deixa lá uns 3 produtos embaladinho, com uma embalagem de presente, uma sacolinha legal. E quando você for fazer o sorteio, você fala assim: ó, oh, gente, esse daqui é um produto que serve para isso, isso e isso, ou esse daqui é a referência do perfume XYZ. Você também está aproveitando para promover o produto, né? E aí sorteia, pega o papelzinho, ei, bacana, é o José, legal, José, vem aqui, tira uma foto com a pessoa, tá aqui seu presente. Faz isso, sorteia os 3 produtos, tá? E terminou de fazer o sorteio, fala assim, gente, agora eu queria servir para vocês, a gente preparou para vocês uns comes e bebes, tá? É, aí aumenta um pouquinho a música, coloca lá os comes e bebes, não coloca a bebida alcoólica, tá? Coloca coisas que sejam simples e duplicáveis, também não coloca nada muito caro, não precisa contratar um buffet. Lembra? Porque você pode ter um cara lá que é simples e que ele vai falar assim: ai, eu não, eu até gostei desse negócio, mas eu não vou ter dinheiro para investir nesse buffet aqui, por exemplo, entendeu? Então pode ser salgadinho, centro de salgadinho, essas coisas assim também. Mas usa, gente, usa os chás da Amaca, tá? Usa o energético da Amaca para servir para as pessoas também, tá? E aí, pego essa caixinha com as fichinhas, vou lá na cozinha com o Jarley, abro todos os papeizinhos e separo. Quem quer demonstração de produto? Gente, quem não quiser nada não vai preencher nada. Então, eu não vou ser chato com essas pessoas, entendeu? Jarley, quem são essas pessoas aqui? Aí ele vai falar, pega essas pessoas e leva para a mesa de demonstração dos produtos, né? Deixa eles conhecerem, vai ter um catálogozinho lá bacana, tem alguns produtos de demonstração, os perfumes para eles borrifarem também. E legal, deixa as pessoas lá. Volta. Igual receita, sabe receita? Reserva. Vem para cá agora. Jarley, quem são essas pessoas que querem saber da oportunidade de negócios? Aí ele vai me mostrar. E lógico, não tem tanta gente assim, e eu vou ordenar. Quem que eu vou falar primeiro? Aquelas pessoas que estavam mais positivas durante a minha apresentação, tá? Então, eu vou lá, vou falar com eles, aquelas pessoas que estavam sorrindo, que estavam concordando com a cabeça, né? Essas pessoas. E com essas pessoas eu vou falar primeiro, tá? E depois eu vou falar com todas elas. E se eu não conseguir falar com todas elas?
eu tenho esse papelzinho. E esse papelzinho, ele vai me dar o direito, né, de falar de ligar para essas pessoas depois. Por quê? Porque ela está falando que ela tem interesse em alguma coisa. Então, se ela tem interesse em alguma coisa, eu posso falar para ela depois. Entendeu? Agora, se ela não preencheu nada, para que eu vou ligar para oferecer alguma coisa para ela? Ela já também me falou que ela não tem interesse em nada. Era só no sorteio. Legal? Beleza, então, gente. Então, eu vou. O pessoal lá tá comendo, tá batendo papo, tá musiquinha, e aí eu vou falando com as pessoas. Vamos supor que essa pessoa é a Fabiana. Oi, Fabiana, tudo bem? Eu sou o Césio. Eu vi aqui que você se interessou por uma oportunidade de negócios, por uma renda extra, assim, né? Deixa eu te perguntar, Fabi, obrigado, né? Fabi é educada, ela respondeu no chat aqui para mim. É, me conta o que que você faz, né? E aí eu vou fazendo algumas perguntas. O que que você faz? Hã? Quanto tempo você faz isso? Mas por que que você está buscando uma oportunidade de negócios, uma renda extra, alguma coisa assim? E deixa ela falar, né? Fabi, é o seguinte, a gente está procurando por parceiros, né? Para fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com o Jarley também. E olha que legal, né? Se você se interessar, o teu próximo passo é fazer um cadastro na nossa empresa, tá? E eu vou fazer uma reunião como essa que eu estou fazendo para o Jarley para você, né? Tá vendo aquelas pessoas na mesa? Lembra por que a gente levou as pessoas na mesa? Porque, lembrou? Aí eu falo assim, tá vendo aquelas pessoas na mesa? Essas reuniões, normalmente, elas fazem 500, R$ 1.000. Tem algumas que fazem até um pouco mais do que isso em vendas, né? E a gente tem 100% de lucro, ou seja, metade desse valor é lucro. Olha que bacana fazer R$ 500 limpos numa única noite. Te ajudaria em alguma coisa? Ah, por que eu estou falando isso? Porque assim, então, teu próximo passo é se cadastrar. Eu vou fazer uma reunião dessa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Fabiana. Esse lucro, você gostaria que fosse seu ou que fosse meu? Parece pergunta de louco isso, né? Sabe por quê? Porque ela vai falar: é claro que eu quero que seja meu esse lucro, não é verdade? Assim, ok. Então, Fabiana, os produtos têm que ser seus, porque se eles forem meus, o lucro é meu, tá? Então, a, a partir do momento que a gente marcar a sua festa de inauguração do seu novo negócio, eu vou fazer isso. Mas que dia que você quer? Que dia que você quer marcar da gente buscar os seus produtos também? Ah, quanto que tem que ser de produto? Olha, a gente tem algumas opções de kits, né? Mas imagina que se eu tenho lá de 500, R$ 1.000, algumas saem até mais do que isso em vendas, é racional eu entender que você tem que ter isso de produtos, né? A gente tem um kit aqui que é fantástico para isso, que é o kit Megatop. O kit Megatop tem 46 perfumes, né? E você vai ter produtos para demonstrar e para fazer as vendas. Quando que a gente pode ir buscar os seus produtos? Entendeu? Aí que é a pegada do fechamento, porque eu já ancorei que a reunião faz isso em vendas. Já ancorei que ela quer o lucro para ela, então tem que ser os produtos dela. E normalmente, gente, sai venda, o kit, o fechamento do kit, ele sai daí mesmo. Ele é daí que ele sai. Ah, Césio, mas e se não der para fechar? Que algumas pessoas, vou pensar, vou falar numa festa. Aí, ó, vamos amarrando. Por isso que são importantes os números. Numa reunião, numa festa, com 12 pessoas, tá? E casal conta como um só, tá? Casal conta como um só. Então, eh, 12 pessoas, 10 a 12 pessoas, eu devo ter pelo menos umas 6 pessoas interessadas no negócio, em fazer em uma oportunidade de negócio, em uma renda extra. Legal? Se eu tiver isso, se esse primeiro cara, a Fabiana, não quiser, eu vou falar com o próximo, e vou falar com o próximo. E com 5 pessoas que eu vou falar desse jeito, pelo menos uma vai fechar.
Na experiência que a gente tem na Amaca, tá? Nas experiências que a gente tem na Amaca, daquelas caseiras que a gente fez junto com as pessoas, que a gente acompanhou, a gente teve casos de até R$ 3.000 em vendas num único dia, tá? Que foi feito dentro em parceria com um ponto de apoio, e a gente teve mais de 7 cadastros que efetivamente pagaram pelo kit. Olha que bacana. Então a gente começa e o objetivo de uma caseira é sacar outra caseira. O objetivo de uma caseira é conseguir arrancar lá de dentro uma próxima caseira. Entendeu? Então é por isso que eu gosto tanto da caseira, porque de caseira em caseira eu não estou com aquela coisa, às vezes, que para o convidado é agressivo de colocar numa APN com 100 pessoas, com 50 pessoas, ou pior, uma APN com 5 pessoas, que ele vai falar assim, nossa, fui a única pessoa que caiu aqui, né? Então, a caseira é muito bacana de fazer e de duplicar. Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Agora, vamos lá. A gente tem que trabalhar, porque o sucesso ele é uma velocidade, ela duplica muito rápido. Com 30 confirmações, eu vou ter de 8 a 12 pessoas, lembrando que casal conta como um, né? Eu vou ter de 2 a 3 cadastros, certeza que vai pagar o seu kit Megatop. E olha, gente, se eu tiver 2 kits Megatop, imagina que a pessoa ela pode fechar sênior na primeira reunião dela. Primeira reunião, o cara vai lá e bate sênior. A gente repete a caseira para esses novos que entraram. E olha lá, na segunda ou terceira reunião, a gente já tem a pessoa, aquele primeiro cara graduando prata. E eu já tenho material abaixo para fazer aquela linha da lei das 5 gerações, ok? E eu começo a duplicar isso e o ciclo vai se repetindo. Gente, em 3 a 6 meses, essa pessoa estoura diamante. Tá? Em 3 a 6 meses, essa pessoa estoura diamante. Fazendo como? Faz uma caseira dessas por semana. Pelo menos uma por semana e vai chegando. E o resultado disso, gente, é muito, muito, muito forte. Agora eu sempre falo, né, gente? Será que isso funciona? Tem gente que César, eu ouvi falar de caseira há muito tempo. Esse negócio não vai. Não sei o que, é bom para vender, mas não recruta, ou é bom para recrutar e não vende. Tem muito disso, tem muita gente que fala isso, né? Gente, essas caseiras que nem se forma, se você fizer no formato que eu estou te falando, assista ao vídeo que eu vou postar nos grupos também, o link do vídeo. Se você não tiver nos grupos, manda uma mensagem para mim, eu mando o link direto para você também. Tá? Se fizer exatamente do jeito que eu estou falando para fazer no vídeo, não é para convidar para conhecer oportunidade de negócio, não é para convidar para comprar produto, para conhecer produto, para experimentar, não é para isso. Faça do jeito que eu estou ensinando, tá? O resultado vai ser mais ou menos desses que a gente tem. Essas fotos são antigas, mas dá para vocês terem uma olhada, darem uma olhada, né? Olha lá, gente, aqui algumas caseiras que a gente já fez. Detalhe, aqui não tinha, tá? Executivos cruzados, era um anfitrião só, tá? Um anfitrião só em cada uma dessas reuniões e toda essa galera era convidado dessas únicas pessoas, tá? Em cada uma das reuniões. Aqui a gente teve pessoas teve um rapaz aqui, eu vou contar um pouquinho a história dele. Olha que legal, mais algumas reuniões que a gente fez. E ó, aqui eram quando eles já estavam fazendo as reuniões, né? Porque eles já estavam duplicando. Esse rapaz aqui, esse careca foi uma pessoa que a gente começou a fazer na caseira dele. A gente subiu não, a gente subiu mais de 6.000 pontos na caseira dele. Ele já bateu a segunda graduação no primeiro dia. E em 3 meses esse cara virou diamante só trabalhando com caseira, né? E a rede dele duplicou muito forte isso, tá? Então, gente, é um ponto muito importante, porque esse tipo de trabalho, ele alavanca e alavanca muito forte. Césio, mas eu não sou novo, não é só para gente nova. Teve um rapaz que a gente fez a caseira dele, que assim, eu estava no ponto de apoio, e eu vi esse cara com um monte de ficha de pré-cadastro, né? De gente que queria que preencheu os dados para fazer o cadastro. E devia ter, cara, tinha um bolo de folhas ali. Eu falei, oh, bacana, né? Como é que foi teu trabalho? Tá legal? Quanta gente, né? Quantas fichas tem aí? Tem 30 e poucas fichas. Ô, o mês tá bom, hein? O mês tá bacana, hein?
Aí ele falou, não é do mês, não, é da semana. Eu falei, como assim? Isso aqui é da semana. Ah, então foi uma semana boa? Não, toda semana eu tenho 30 e poucas pessoas que preenchem essa ficha. Eu olhei e falei assim, esse cara não é diamante. Ele é ouro, né? Tá começando, tá no segundo, terceiro nível. Como assim? Né? E eu já sabia que ele já estava há mais de quase 2 anos no negócio já. Aí eu olhei assim, deixa eu ver isso daqui. Essas pessoas tomaram a decisão de fazer o negócio? Foi. A primeira coisa que eu quis foi matar a diamante acima dele. Como é que tem uma pessoa que cadastra tanta gente, que faz tanta ficha de cadastro e não consegue converter essas pessoas, né? Então, é só uma pessoa que está trabalhando bastante. Precisa de alguns ajustes para começar a ter conversão. Então, beleza. Aí eu falei da caseira para ele, da festa de inauguração, ele falou assim, César, não dá para fazer. Eu já fritei a minha lista quente. Todo mundo que eu conheço já sabe que eu estou trabalhando com multinível e não vai querer fazer, porque eu chamo essas pessoas toda semana, ele convidava errado tudo, e estava fritada a lista dele, né? Mas é uma pessoa que trabalha muito. Legal. É, Faz do jeito que eu estou te falando para fazer. Você não vai convidar para conhecer o negócio, vai convidar para a festa de inauguração do seu novo negócio, da sua nova empresa. Tá bom? Beleza. Ele falou: Olha, Sérgio, está dando certo, está dando certo, está dando certo. A gente fez a primeira festa dele, né? Realmente todo mundo que foi eram pessoas que já conheciam, já tinham sido convidadas. A gente teve 60 pessoas na primeira festa dele. E ele falou assim que tinha mais gente que não tinha dado para convidar, que era legal. A gente fez a segunda festa, a gente teve 60 pessoas na festa. Então, 80 na primeira, 60 na segunda, mais de 140 convidados. Você acha que a gente vendeu pouco produto? Esse cara estourou de recrutar também gente. Fez mais de rede, vamos falar assim, o equivalente a mais de 50 mil reais em equipe, em recrutamento de equipe, em movimentação de rede, né? Com os recrutamentos que surgiram também. Então, gente, por quê? E as pessoas falavam assim, quando a gente fechava, ela falava assim, nossa, eu não sabia que era assim. Eu achava que era de outro jeito. Eu achava que era igual não sei o quê. Por quê? Porque a gente não estava. Era uma abordagem super indireta. Eu não estava oferecendo para as pessoas. É igual quando você vai num shopping. Eu não sei, quando eu vou em shopping, eu não gosto de vendedor que fica lá. Você quer isso? O que eu posso te ajudar? E fica colado do seu lado, sabe? A gente quer um pouco de liberdade para olhar, mas todo mundo gosta de ir no shopping e sair com uma sacolinha, né? Eu não é aquela história. Eu não gosto de que alguém me venda alguma coisa, mas eu gosto de comprar alguma coisa que eu quero. Então, essas reuniões elas vão despertar para as pessoas as partes boas daquilo que elas podem querer, né? Então acaba girando muito, ajuda muito para fazer, e lógico, uma forma super simples de duplicar, tá? Gente, a gente está chegando nos últimos minutos já. Eu sei que foi bem rápido, esse é um treinamento que normalmente é 1 hora e meia, 2 horas, mas eu quis passar para vocês porque é a forma da gente acelerar agora. E, gente, final de ano tá cheio de gente que lá atrás estava sonhando que esse ano seria o ano da virada deles e não aconteceu. Mas eles ainda têm a esperança de que ainda até o final do ano a oportunidade que eles estão pedindo para Deus vai aparecer para eles, tá? Então, usa esses próximos meses que tem, mas comece isso já, os próximos 2 meses, para essa pessoa, para você fazer um resultado diferente, fazer uma equipe nova, né? Trazer sangue novo, energia nova para o seu negócio, tá? Então, só antes de finalizar também, duas coisas que eu quero falar para vocês. Primeira delas, no dia 18 de novembro, a partir das 13 horas, a gente vai ter o terceiro café de negócios com mulheres, né, com a nossa presidente. Então, gente, aproveita, acelera, fala com a tua equipe, leva todas as meninas da sua equipe. Ah, César, eu não sou de São Paulo, mas provavelmente talvez você tenha equipe em São Paulo. Garanta o lugar, dá para comprar o ingresso pelo escritório virtual, tá? Vai ser servido café também, vai ser uma tarde super gostosa e onde a gente vai dar assim aquele grande pontapé para fazer a nova safra de diamantes através do programa Divas, tá bom? Então,
esteja lá. Ah, mas eu sou homem, eu posso estar lá? Homens que vão estar lá também, às vezes vão levar meninas da equipe, vão levar as esposas também. Eu vou estar lá junto com o nosso Imperial Ricardo Dirani também. A gente vai receber vocês e mais outros líderes para que a gente possa ficar num bate-papo bem a vera mesmo, bem tranquilo, mas que a gente fale de estratégia e a gente fale de negócios também, tá bom? Então, não percam. 18 de novembro, a partir das 13 horas, lá, não é a partir, às 13 horas na nossa sede, tá bom? Na Rua do Sacramento 522, lá em São Bernardo do Campo. E amanhã, se você que é diamante acima não pode ficar de fora, treinadores oficiais do Sistema Infinity, a gente vai fazer, e diamantes acima, né? A gente vai fazer um alinhamento especial amanhã para a gente falar de algumas coisas, vou compartilhar com vocês algumas visões, vou compartilhar com vocês algumas coisas para a gente falar de como que a gente consegue alavancar até o final do ano ainda, tá bom? Então não percam, não fiquem de fora de jeito nenhum, porque ó, a gente está. Eu quero compartilhar com vocês, mas eu não vou dar spoiler aqui. Ah, Sérgio, eu não sou diamante ainda. Então, se qualifica para você poder estar no próximo, tá bom? Porque esta reunião que a gente vai fazer amanhã, ela é só para diamantes e acima, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.